no fim de semana, fico muito agradecido. Vamos lá, eu não ia trazer hoje mais interações aqui no V0, como a gente fez das últimas vezes. Porém, eu tive uma surpresa recente no meu trabalho, agora, recente mesmo, menos de meia hora atrás, que eu conversando com uma colega aqui, ela me mostrou uma habilidade aqui da Vercel que eu fiquei assim encantado. E eu quero testar. Quero testar, inclusive, com o nosso aplicativo de churrasco, né? Que a gente já estava gerando, já estava evoluído nele aqui, né? Que é esta ferramentinha que está aqui debaixo da minha foto. Eu vou trocar para mostrar para vocês qual que é. Deixa eu ver, fazer o teste de colocar a foto aqui. A ferramenta é esse clique aqui, ó, esse select. Segundo ela, eu consigo editar porções menores. E eu acho que isso aqui revoluciona um pouco a interação. Por exemplo, uma coisa que estava sempre me incomodando aqui é esse gerar lista tá minúsculo. Eu vou pedir ele para trocar esse botão principal. Troque o CTA para algo mais interativo ou que gere mais desejo de seguir ao próximo passo. Se atente também às letras maiúsculas e minúsculas. É isso. Esse é o meu primeiro passo que eu queria ver com ele aqui. E basicamente olha o que acontece aqui, né? Ele de fato posicionou aqui na sidebar o meu componente específico que eu estou trabalhando, né? Que é o button, né? É de fato o botão que a gente tem na nossa tela. Isso estava me incomodando e eu estava assim, nossa, não é possível que eu vou ter que digitar um prompt inteiro só para pedir para ele ser bem direcionado ali naquele ponto. Então, fiz essa interação aqui para a gente testar. Vamos ver se ele vai dar uma resposta positiva a isso, mas é um teste que eu queria ver. Olha, já fez primeiro probleminha. Ai. Ele voltou lá. Ele subiu tudo aqui. Deixa eu fazer aqui recarregar isso aqui, né? Vamos lá. Legal. Já vi aqui no reasoning dele aqui, eu já me senti atraído. Perfeito. Ele trocou o botão para montar meu churrasco e ele trouxe uma interação para esse botão, né? Quando eu aproximo o mouse, ele tem um hover diferente aqui, que é o montar meu churrasco. Perfeito. Vou fazer mais uma alteração aqui sobre esse limpar aqui, né? Eu gosto muito desse botão, já falei com vocês, né? Que eu acho que ele dá um reset interessante ali, mas vou pedir uma reinterpretação desse botão. Reinterprete este botão para que ele entregue mais funcionalidade, mais valor ao usuário. Vamos ver o que ele vai fazer com isso aqui. Gostei muito dessa interação, cara. Vamos só ver o que ele trouxe aqui de reasoning, né? Ele trouxe, de fato, um texto mais persuasivo, né? Montar meu churrasco, de fato, é muito mais interessante do que gerar lista. Trouxe a animação, né? Como eu falei, a seta, um leve movimento do texto, melhor presença visual. Aumentei o tamanho da fonte, ficou legal. E aumentei ligeiramente. Ele trouxe, assim, detalhes, né? Bem pequenos, né, ali na parte de styling mesmo, né? Bom, bem legal. E novamente aí a interação em português, né? Então foi tranquilo, né? Então muito legal. Então tá sendo bom, essas interações pontuais aqui podem ser bem interessantes aí pra gente conseguir ser efetivo, né? Pô, já fiz um bom trabalho aqui no todo. Agora eu quero mexer uma parte específica, legal. Eu acho que isso gera valor. Eu lembro que na última interação que a gente teve, né, acho que foi até a final, né, a gente pediu para ele trocar a nossa logo, né, e eu tive que pedir ele no prompt geral, né, e agora eu poderia talvez ser mais eficiente aqui, pedir para ele mais pontual, trocar
o que a gente tem aqui de nome e tudo mais. Eu tô vendo que eu conseguiria ser bem específico até aqui, né? A logo, essa palavra app, a palavra churras, eu poderia ser bem específico nesse ponto, né? Então vamos lá, o que ele fez aqui pra gente aqui? Planejar outro churrasco. E aí ele trouxe, isso limpará todos os dados atuais. É legal porque a gente não tem uma ferramenta aqui de salvar, né, pessoal? Mas ficou mais claro, né? Acho que ficou interessante. Eu ainda gosto da ideia de limpar ou de começar de novo, reset, né? Enfim, mas ficou ficou legal. Se a gente conseguisse evoluir a ferramenta aqui, a gente conseguiria, né, ter alguma coisa específica aqui quanto a salvar, né? Mas ficou legal, tá? Vou colocar isso aqui pra gente ver mais coisas aqui. Vamos fazer um pedido aqui para ele, que é quando a gente estava montando o motivo do evento, né? Eu coloquei apenas 3 e eu vou pedir ele para sugerir novos. Sugira outros tipos de evento para esta lista e os inclua. Vamos ver o que ele vai tirar daqui, né? Eu tinha colocado o encontro casual, que seria o padrão, né, da nossa ferramenta, aniversário e festa da firma, tá? Vamos ver aí o que ele vai fazer. Eu achei também que essas interações pontuais, elas foram mais rápidas do que quando a gente pede o prompt inteiro, tá, pessoal? O que é positivo num geral, né? A gente consegue ser mais ágil, né, na entrega e tudo mais, então achei legal. Tá, vamos ver aqui como é que vai ser esse. Tomara que só porque eu tenha falado, né, não tenha zicado aqui, né? Mas vamos lá. Vamos ver. Carregando. Tá me jogando lá pra cima do chat. Tem um botão aqui, ó, back to button. Beleza. Código e o preview. Tá. Expandir a lista. Confraternização familiar, reunião de amigos, comemoração esportiva, formatura, despedida, inauguração de casa, feriado ou data comemorativa, churrasco temático, fim de semana. Legal, né? Pô, mais coisas aí. Ficou legal. Despedida. Muito bom. Muito bom. Vamos ver se ele trouxe levemente aqui uma explicação. Não. Vamos rodar porque agora eu fiquei curioso aqui, né? Para uma formatura, o que ele traria pra gente aí, tá? Com um budget mais ou menos. Montar o meu churrasco. Ah, legal. Trouxe a interação agora para a parte lateral. Agora eu mesmo já estou chateado com a minha com a nossa funcionalidade de anúncios, pessoal. Mas vamos lá. O que ele trouxe de diferente aqui para esse evento? Até o momento nada. Nos talheres também não. A divisão, tudo certo. Bom, não trouxe nada de diferente pelo fato de ser uma formatura, né? Mas enfim, tudo certo, sem problemas. Pelo menos essa era a intenção que a gente tinha de colocado, né? Ele tá trazendo algumas diferenças, tô percebendo aqui, né? Coloquei ele festa da firma, ele colocou petiscos variados, reunião de amigos, ele tirou o espumante, tá bom. Talvez ele esteja de fato alterando aí as quantidades, né? E a gente só não tá percebendo, pode ser isso, e tá tudo certo. Mas tá bacana, tá bem legal. Nossa app ficou grande, né? Ficou chique demais, cara. Nossa. Pô, gostei muito. Gostei bastante. Legal. O que mais? Onde mais a gente pode mudar aqui agora? Vamos ver aqui. Será que eu consigo pedir para ele corrigir esses probleminhas aqui? Vamos ver. As palavras aqui estão escapando do... Isso é um... Como é que chama isso? Um heading? Não. Do bloco. Você pode corrigi-las.
Vamos ver se ele vai entender isso aqui. Isso é uma questão bem de design aqui, né? Por exemplo, o açaí atacadista aqui não tá saindo, né? Não tá vazando. Minha imagem tá na frente para vocês aqui, né? Deixa eu voltar aqui pro... Opa! Deixa eu voltar a minha imagem aqui para cima, porque vai ficar melhor para vocês perceberem o que eu tô falando. Aqueles blocos que estavam ali, eles estavam... A palavra estava ocupando mais espaço, né, do que a caixinha, né, tava necessitando, né. Então vamos aqui montar meu churrasco, toma um anúncio, opa. Se eu clicar no anúncio, ele tá me jogando para fora mesmo. Caramba. Corrigiu. E corrigiu em todos, inclusive, tá vendo? Ele acabou optando por centralizar, né? Atacadão agora e Carrefour, o Extra ficaram centralizados. E as palavras maiores ele tá suprimindo, né? Ficou legal. Já gostei bastante, né? Uma interpretação diferente. Ele traz uma interpretação diferente, né? E explica ela aqui na lateral, né? O que é muito, muito positivo. Eu tinha ficado com uma dúvida quanto a essa... O que seria essa economia, né? Mas enfim, não vou trazer, não vou polemizar por aqui não. Tá bem legal, tá muito legal, gostei muito, gostei bastante. Vamos pedir ele agora uma nova interpretação da logo. Tô cismado com essa logo, né, pessoal? Você pode me sugerir uma logomarca diferente? Pode propor, inclusive, novos nomes, se você preferir. Uma coisa que eu acho interessante, e até de outras ferramentas, né? O ChatGPT a gente consegue pedir, e inclusive é até uma boa prática, né? De prompt, né? Você dar uma instrução para ele e pedir 3 opções, né? Você está pedindo uma resposta para alguma coisa e pedir, né? Cara, então você vai fazer isso aqui, mas me sugira 3 nomes, né? Me sugira 3 respostas diferentes, 3 abordagens diferentes. E aí, de fato, a listagem ali do ChatGPT vai vir as 3 que ele sugere e você pode escolher uma e dar prosseguimento, né? E aqui não, aqui quando a gente está solicitando uma coisa, ele toma uma decisão e a implementa, né? Então vamos ver como é que seria isso da nova logomarca, né? Como eu falei, poderia vir aqui na interação do chat os 3 nomes, eu clicar e aí ele ia implementar talvez esse novo que eu sugeri, que eu aprovei, por exemplo, né? Não sei. Mas como isso não tem acontecido, eu acredito que isso não vai acontecer agora, mas seria interessante, né? Vamos lá. Ele até trouxe os 3 nomes. Legal, entendi. Então tá. Ele vai me trazer o preview com um dos logos, Churrasgo, trocou o desenho, beleza? Mas ele me trouxe de fato 3 novos nomes, Brasa App e o Grill Master. E ele me indicou onde eu posso fazer a alteração. Entendi. Tá bom. Legal. Poxa, bem chique, né? E aí eu mesmo posso alterar. Vou fazer esse teste. Para alterar entre as opções de nome, você pode modificar a linha const name. Onde que tá isso, hein? Queria ver. Const name, tá aqui. Tá. E aí ele pôs um use state. E o use state desejado é o churrasco. Eu gostei da Grill Master. Save. Salvei as alterações. Vamos ver, no preview ele está carregando aqui. Vamos ver se ele... Grill Master. Que chique. Bom, para quem não sabe programar, ou para quem não gosta de programar, que é o meu caso, essa informação final ficou muito legal. Porque
ele me ensinou como que eu posso fazer isso e ele já tinha feito uma implementação que permitisse isso, né? Que permitisse com que eu alterasse isso. Por sorte, quando eu acessei a tela aqui, né? E aí mais um ponto positivo, né? Para a ferramenta ali que a gente está usando de ações pontuais, né? Localizadas. Quando eu abri a tela aqui de código, ele já tinha meio que destacado, né? Um highlight aqui das linhas alteradas, aonde está essa parte que ele alterou e que eu poderia alterar dessa forma, né? Então, eu achei interessante para isso, sabe? Tipo, eu de fato consegui ir pontualmente, com a explicação foi de fato muito clara, então gostei bastante, ficou fácil ir. Para eu não me embananar aqui nessa tela preta que é código e eu não estou entendendo nada, né? Eu não preciso saber o que é um const, o que é o name option, o que é um use state, né? Cara, eu nunca usei isso aqui na época que eu fazia código em C, por exemplo, né? Então, isso aqui ficou muito interessante, muito fácil de eu alterar. Não gostei? Cara, eu vou lá e mexo e altero eu mesmo, né? Então, acho que isso foi muito positivo, assim, sabe? Vamos ver se eu selecionasse aqui o número de convidados, se teria algum indicativo aqui, também não. Tá. Isso aí seria mais para eu fazer as alterações eu mesmo aqui, tá, pessoal? Essa era uma dúvida que eu estava tendo. Por exemplo, né, eu queria que não fosse o N de convidados. Eu queria eu mesmo trocar aqui um número de convidados. Onde que eu vou mexer nisso, né? Eu não sei. Talvez se eu clicasse aqui, como eu fiz, né? Eu cliquei, selecionei o N de convidados aqui, mas eu não tive esse acesso aqui no código isso estar alterado, né? Alterável, né? E aí era onde eu queria de fato que acontecesse, sabe? Mas tudo bem, acho que faz parte. Vamos melhorando aos poucos. Tô reparando uma outra coisa aqui ao final aqui, por curiosidade, tá? A gente pediu a sugestão aí de 3 nomes, né? E ele sugeriu Brasa App, Churrasgo e o Grill Master. Se vocês perceberem aqui no preview, o Grill tá em preto e o Master tá em verde, né? Um detalhe aí. E ele fez uma implementação para cada uma delas, dependendo de cada opção que eu escolher de nome, né? Então, se eu escolhesse o Brasa Go, o Brasa App, ele já tinha aqui determinado que o Brasa vai estar em preto e que o app estaria em verde. Então, e ele trouxe essa implementação marretada aqui no código, né? Muitos programadores talvez não gostariam disso, porque eu estou decidindo o nome do aplicativo, correto? Isso não vai ser tão mutável com a medida que o tempo passar, né? Eu vou mudar agora, que eu estou ainda criando o produto. Mas eu não vou mudar isso sempre, né? Uma vez que eu determinei, ótimo, chega, né? Então, se eu já determinei que o nome do aplicativo é Brasa App, eu não preciso de ter uma opção que seja Churrasgo e nem Grill Master, né? Então, essas opções aqui se tornariam obsoletas, né? Um código desnecessário aqui, né? Então, é até um questionamento que a gente de vez em quando tem na Vtex, quando a gente está produzindo software ou produzindo ferramentas a partir de inteligência artificial, é uma pergunta do CEO da Vtex que ele sempre faz. Esse código que está sendo produzido é um código de um programador bom da Vtex? Tipo, do que se espera de um bom programador, né? É um código gerado com alta qualidade, né? E isso aqui remete um pouco à qualidade do software. Eu acho que é uma... Para eu que estou interagindo com isso, é uma ferramenta que é muito para quem de fato não sabe programar, ter um resultado rápido e tudo mais, é aceitável. Mas isso, no ambiente geral de código, de programação, isso não é aceitável, porque isso não faz sentido, né? Então, se a gente começa a pensar, né, racionalmente aí, o que é essa implementação, isso começa a não ter tanto sentido, começa a ser um pleonasmo, né, e vira uma falta de necessidade, né? Mas enfim, só um comentário, tá, pessoal? Acho que vale a gente levar isso para frente, assim, como que a IA está produzindo os aplicativos, né? Ela está produzindo aqui para o Douglas, que não sabe programar. Mas lá na frente, né, para auxiliar um dev, talvez ela está fazendo coisas aí que já seriam desnecessárias, sabe? Maravilha.
Vamos dar mais uma brincada aqui agora. Puxa vida, que interessante aqui. As sugestões que ele me deu logo depois desse último pedido pontual sobre o nome do aplicativo foram sugestões específicas a isso. Então ele me trouxe, né, eu poder escolher qual das 3 que ele sugeriu, escolher o Brasa App, escolher o Churras Go ou escolher o Grill Master. Eu fiz manualmente o Grill Master, né? Mas eu poderia ter clicado aqui e gerado isso. E ele me adicionou aqui ajustar cores da logo e adicionar animação. Eu vou pedir essa animação só pra gente ver aí o que ele traz. Se ele trouxer aquela fumacinha ali movimentando, vai ser uma maravilha, hein? Mas é só uma opinião, tá? Mas muito chique, muito chique. Tô gostando. Essas opiniões são legais. Vamos ver se nesse caso eu fiz uma solicitação que, se vocês repararem, quando eu faço as solicitações pontuais, ele me destaca aqui na sidebar que ela foi de fato em um ponto específico do sistema, né? Agora ele está carregando, mas eu vou voltar para eu continuar falando sobre isso. Deixa eu só fazer o preview acontecer enquanto a gente vai falando. Por exemplo, né, eu pedi para ele alterar o nome, a logo, né, e tudo mais. Ele de fato destacou que é a app logo e na div, né, que é esse bloquinho específico ali da logo. Quando eu pedi para ele mudar o botão, também, né, ele de fato destacou que eu estou mexendo no botão. Essa sugestão que ele fez agora, ele teve um comportamento geral, como se fosse um prompt para o aplicativo como um todo. E de fato, ele fez a implementação que eu havia previsto. A fumacinha está se mexendo aqui, né? É um foguinho, né? Laranja, vermelho aqui. Tá se mexendo por aqui, cara. Sensacional. Tá muito bacana isso aqui, cara. Muito, muito legal. Muito legal. Uma coisa que não entregou valor pra gente aqui, eu vou pedir pra ele tirar, tá? Só falando, né? As sugestões que ele trouxe foi um efeito de hover a mais, velocidade da animação, mudar as cores das chamas, adicionar partículas e implementar versão PWA. PWA seria uma versão para todos os softwares, né? Todo hardware. Como a gente não teve um ponto positivo com isso aqui, eu vou pedir para ele tirar. Esse botão de modo noturno não realiza a ação de tornar o aplicativo de fato escuro, portanto está subutilizado. Ou você implementa corretamente a funcionalidade de modo noturno, ou é melhor retirar esta opção. O que você acha? Vamos ver aí a opinião dele. Já é a segunda vez que eu estou fazendo uma solicitação específica sobre esse tema, viu, pessoal? Vamos ver se ele tem alguma percepção diferente ou se ele vai de fato tirar, né? Eu dei para ele 2 opções. Vamos ver se ele de fato vai considerar retirar essa opção. Eu queria muito ver se ele conseguisse colocar isso aqui, né? Clicar e ficar preto, porque eu acredito que isso é um processo difícil de fazer. Tem muitas decisões de design, né, nesse aspecto, né? Então seria interessante, assim, sabe? Vamos ver. Processando aqui. Vamos ver o que ele sugeriu. Aí sim. Só que agora ele não me deu a opção de funcionar branco. Ele trouxe só o modo noturno, né? Aí fica difícil, né, V0? Aí fica difícil. Vamos lá, vamos ver o que ele falou aqui. Simplificação do toggle do tema. Removi o drop-down menu e transformei em um botão de alternância direta entre claro e escuro. Eu já vou alertar para ele aqui que não funcionou. Não está
funcionando a alternância entre claro e escuro. Faça funcionar. O que mais que ele trouxe? Agora o botão alterna imediatamente o tema com um único clique. Não é verdade, não está funcionando. Aplicação forçada do tema. Adicionei o código que força a aplicação da classe Dark diretamente no elemento HTML. Tá bom. Feedback visual melhorado. Mantive a animação suave entre os ícones. Tá bom. Configuração aprimorada do Theme Provider. Tá, então onde ele colocou, né, as especificações. Suporte ao CSS aprimorado. Tá bom. Por que essa solução é melhor? Né? Experiência do usuário, um único clique. Ok, se estivesse funcionando é verdade. Confiável. Depuração, logs, ok. Acessibilidade. Tá, vamos ver, né? Novamente, a parte funcional ele não conseguiu fazer, né? Então, vamos ver. Pedir para ele de fato, ó, agora ele colocou uma luazinha. Aê, finalmente, muito bem, muito bem, muito bem, cara. Olha quanta coisa muda, né, para ele chegar nesse ponto, né? Todo lugar que é preto ele colocou branco, tá? Tô percebendo bastante isso aqui, é bem claro isso aqui. Inclusive na logomarca, se vocês conseguirem reparar aqui, né, exatamente onde é preto ele trocou para branco e foi a única coisa que ele fez, né? E ele trouxe um fundo diferente que seria branco, né? Ele trouxe dentro da logo específico, ele não trouxe o preto, ele trouxe um pouco mais azulado, né? Mas, cara, funcionando maravilhoso agora, né? Agora sim ele entregou um resultado fenomenal. Não tem como montar um churrasco vazio, né? Então, legal. Deixa eu colocar aqui. Só para saber. Legal também, ficou bem bacana, hein? Muito legal, muito legal. Ficou muito chique. Pô, gostei bastante, tá? Essa interação. Agora sim ele conseguiu, né, pontualmente produzir isso. Vamos ver aqui onde que ele mudou. Ele colocou aqui um theme provider, né? E aí teve 38 alterações. Ele praticamente fez isso, né? É aqui que talvez more o grande tchan, né? A grande ação de fato para tornar ele preto, modo noturno ou não, né? Então muito chique, muito bom. Ficou muito bom, né? Agora sim. Vamos ver até quais são as sugestões que ele deu aqui. Estamos quase esgotando aqui o nosso número de mensagens aqui pro dia. Adicionar animação de transição, implementar tema automático, adicionar mais opções de tema, não é o caso, acessibilidade. Vamos trazer essa aqui, animação de transição. Fiquei curioso. Estamos aí finalizando aí o nosso uso do dia, mas só para a gente ter alguma coisinha aqui para a gente brincar ainda. Agora, até ajustes finos eu estou podendo criar por aqui, né, pessoal? Então, isso é legal, tá? Posso ter um trabalho mais de retoque por aqui, né? Nas próximas semanas, eu poderia até ficar mexendo em cima disso, né? Sendo mais específico nisso. Apesar de que as mudanças pontuais, elas podem, de certa forma, atrasar o meu trabalho, caso eu não evolua para a ferramenta paga, né, pessoal? Porque como vocês viram, eu fiz algumas poucas alterações hoje, né? Deve ter gerado aí umas 8, talvez. E já estou sem créditos, né? Para trabalhar um pouco mais. Então eu teria que ter, né, paciência aí para ficar mexendo aí todo dia, fazendo alguma coisinha pequena e tal. Talvez se eu consigo prover prompts maiores para mexer mais coisas, eu gastaria apenas uma mensagem, né, no chat e aí sim alterariam em mais lugares, como a gente estava mais no começo, né? Mas agora trouxe bem específico essa parte pontual para a gente testar. Testei, mas tem essa ressalva, né? O avanço talvez não tenha sido um avanço tão grande e a gente acaba ficando limitado aí, né? Pelo número de ações ali que o V0 nos passa, tá? Então, vamos lá. Eu pedi só uma alteração ali da transição, né, da animação.
Vamos ver se ele foi criativo o suficiente, o que ele trouxe. Lembrando que era uma luazinha e um sol, né? Para cada tema. Não trouxe. Nada mudou ali, né, pessoal? Mas tudo certo, foi bom. Valeu a pena. Talvez ele trouxe muito curto, né? Não dá nem para perceber e tal. Mas foi legal, gostei. Boas interações, trocamos a logo. De fato, conseguimos implementar aí o modo claro e escuro. Muito positivo essa interação. Corrigimos o botão, ele até trouxe uma animação nova. Legal. E é isso. Foram boas interações, gostei. Por hoje eu acho que é isso. Eu pretendo semana que vem a gente pode talvez estar trocando aí a interação que a gente faça aqui no V0. Podemos começar produtos novos ali, né? Acho que a gente chegou num bom momento aqui do churrasco, da aplicação do churrasco. Vamos fazer um teste? Fiquei curioso aqui com o que é o deploy. Deixa eu só trocar minha câmera de lugar. Para vocês verem aqui o botão de deploy. E vamos ver o que acontece, tá? Eu não testei aqui, não cheguei a testar. Publique a sua versão mais avançada. Deploy to Vercel. Deployando. Vamos ver para onde que ele me joga aqui, pessoal. Deploy to Vercel. Vou tentar novamente aqui. Deployando. Até agora nada. Eu não sei se eu teria que ter integrado alguma outra coisa aqui. Talvez o GitHub. Bom, não está evoluindo para isso aqui. Eu vou fazer uns testes durante a semana. Para a gente ver como que a gente... Talvez seja isso, exatamente isso, o GitHub. Para o GitHub nos prover aqui um espaço, né? Integrações. Estou vendo algumas nativas já, né? Desenvolvimento... variáveis de ambiente, conhecimento. Esse conhecimento eu poderia usar referências de mercado, pelo que eu estou percebendo aqui, tá, pessoal? Por exemplo, o Tailwind é uma tecnologia de estilização, né, de CSS, então ele poderia ficar mais bonito se eu colocasse o Tailwind como referência para ele usar. É bem interessante, achei legal. Caso você tenha um design system a seguir e que esse design system muito provavelmente tenha que ou você input ele manualmente aqui, né, ou se ele for público, você conectaria aqui e ele faria uso disso. Vamos colocar aqui this project will use Tailwind. É assim que escreve? Esqueci. Tailwind, né? Só para ver se a gente se dá alguma alteração aqui. E community, publicar a comunidade. Ah, legal. Poxa, que chique. Vou colocar no ar aí assim, para a comunidade, o nosso aplicativo de churrasco, viu, pessoal? Vou fazer isso em breve aí pra gente. Ver projeto, como se ele fosse público, né? Na categoria de apps, games, sites, components, blocks e starters. Ele fez uma breve descrição aqui pra gente em inglês. Legal. O aplicativo de churrasco é uma aplicação web desenhada para auxiliar os usuários a planejar e organizar churrascos, eventos de churrasco, calculando a necessidade de compras, né, baseada no número de pessoas, de preferências de dieta. A aplicação usa vários inputs, né, como se fosse o número de convidados, vegetarianos, crianças, adultos e quem consome bebida, como também o budget e o tempo, né, do evento. Legal, boa descrição aqui, hein? Eu acho que eu vou soltar isso aqui, vai aqui, né? Tá bem ruim a thumbnail, mas tá bom. Save changes, e isso vai aí para a comunidade. Vamos ver como é que é a exibição também, como se fosse ver projeto, tá? As pessoas aqui, eu vou trocar o nome, tá péssimo isso aqui, mas vamos lá. Pergunte, ask a question is em churrasco. Caramba. Como você calcula o valor total do churrasco? É uma pergunta para o aplicativo? Não entendi muito bem, mas vamos ver. Vamos ver se ele vai só me responder, né? Que ele fala que ele faz com o número de
de usuários e tudo mais, né? Mas achei legal. Vamos ver o que ele traz pra gente aí. Tô processando aqui. Mas no geral, muito bom. Positivo aí a experiência. Eu vou tentar depois fazer de fato o deploy, tá, pessoal? Mas como eu havia pensado, eu acho... Olha, que legal. Nossa, que chique. Tá aí, publicado, pessoal. Tá publicado aí, ó. Vou deixar no chat aí. Nos chats, né? O nosso aplicativo aqui, ó. Por que não? Né? Tá publicado aí a nossa aplicação de churrasco. Para quem quiser planejar o seu churrasco, tá aí. Que chique. Que legal. Um link aí direto da V0. É bem verdade. Mas tá aí publicado e funcional. Caramba. Pô, quem tiver aí no chat aí quiser usar, tá liberado aí para uso. Então a publicação não precisou, então, pessoal, de eu de fato ter cadastrado ali o GitHub, né? Ele me permitiu usar por aqui. Bem legal. Churrasco, legal. E aí eu poderia continuar fazendo as alterações, tá, pessoal? E fazer os redeploys por aqui, tá? Esses seriam as alterações aí que eu teria para fazer, tá? Muito bom, muito bacana, fechamos com chave de ouro aí essa interação aqui com a V0, né? Vou deixar até salvo aqui porque vou querer mexer nele depois. Outras alterações, outras operações que a gente pode brincar aí na próxima semana, pessoal, são ferramentas que são similares aí à V0, tá? Eu tive vendo a Lovable, né? Que tá bem famosa aí no mercado. E o que mais? Vamos ver o que mais que temos. Bolt.new. Tô abrindo algumas aqui pra gente dar uma olhada. E aí vamos avaliar também, inclusive, ali até a parte de anúncios do Google delas que eu tô vendo aqui. E tem uma que é interessante, que é de uma empresa aqui do Brasil, que tem o Cursor também, né? Mas não sei se entrega o mesmo resultado. Que é do... Que seria... Oi, meu bem. Pera aí. Vamos ver aqui. O pessoal tá pedindo no chat. Tô correndo aqui para colocar no chat, mas é que a minha integração aqui com o chat não funcionou. Então tô indo aqui abrindo o vídeo do YouTube para colocar aqui. Pera aí. Galera, me espera aí. Bom que vocês testam aí. Façam suas listas de bug. E depois tragam pra mim. Tá aí. Tá no chat. Boa. Boa. Colei aqui no chat também da Twitch. Boa. Vamos lá, deixa eu voltar a compartilhar minha tela aqui. Já me mandaram mensagem aí falando que tem gente preparando aí o churrasco pro Dia das Mães. Então, o povo é esperto, né? O povo espera a live do Douglas pro Douglas criar um aplicativo e dar de presente aí no Dia das Mães. Vamos lá. Quais os sites que a gente pode ter aqui? O Lovable é um dos primeiros que eu queria também trazer. A gente pode rodar eles na próxima semana. Eu acredito que o Lovable ele é muito mais efetivo se a gente tem pontos de partida, tá, pessoal? Como a gente começou até com o nosso aplicativo de churrasco. Tendo um design base ou um desenho ou alguma coisa assim, ele consegue ser um pouco mais eficiente do que puramente um prompt. Eu já tive esse feedback, tá? Mas a gente pode testar.
E esse aqui seria o Bolt. Eu não me lembrava dele. Mas olha só, digitei aqui Bolt New, né? E aí a Lovable já está aqui no primeiro lugar patrocinando aqui. Então, bem arrojado aí, né? A estratégia, né? E aqui mais um similar, né? Que também fornece inclusive a importação direto de um Figma. Então, como falei com vocês, talvez tendo alguma coisa já desenhada possa ser mais eficiente, né? Mas segue o mesmo princípio aí, né, do que a gente está vendo aí na V0. Vou deixar aqui para a gente estruturar um pouquinho melhor, rodar algumas coisas diferentes na próxima semana, usando o Lovable e o Bolt, tá? Vai ser legal. Acho que são ferramentas interessantes. Evoluímos bem com a V0, agora a gente pode explorar ferramentas novas, tá? Acho que vai ser legal.